Bom, vamos retomando então. Tava comendo aqui minha bolachinha, tomando meu chazinho e acabou a luz aqui em casa. Ainda bem que a bateria aí tá no 94%. Então acho que dá para ir até o final da aula. Tô no escuro aqui, porque já são 6 da tarde e aqui esse horário já tá super escuro. Mas vamos lá, né? Vamos que vamos. Aí então eu tinha falado aqui, né, dos dois métodos de entrada e saída, né? Método síncrono e assíncrono. Agora vamos para o próximo slide. Ah, deixa eu aumentar aqui, peraí. Tabela de status de dispositivo. Então, cada dispositivo ele tem um status, né? Ele está ocioso ou então ele está ocupado, né? Ou ele pode ter algum outro status, né? Sei lá, de erro, alguma coisa assim. E aí, associado a cada dispositivo, tem uma fila de requisições, né? Então, por exemplo, a unidade 3 aqui, ó, de disco, ela está com status ocupado. Só que tem outras requisições aqui, ó. Então, por exemplo, ó, uma requisição aqui, ó, é do arquivo XXX com a operação de leitura no endereço tal e com esse tamanho aqui, ó. Então, eu quero ler 20.000 bytes a partir desse endereço aqui. Então, essa é uma requisição que está na fila aí para esse dispositivo aqui, né? Aí tem uma outra requisição também para esse mesmo dispositivo, arquivo YYY, aí é uma requisição de escrita nesse endereço aqui, 03458, e são 500 bytes que vão ser escritos, né? Enfim, aqui ainda está faltando informação, né? Isso aqui é só um esboço, né? Porque eu precisava saber também o que eu vou escrever, né? Aqui na leitura ainda tudo bem, né? Você vai falar, a partir do endereço tal, lê 20.000 bytes. Mas na escrita você tem que saber o que você vai escrever, né? Então, provavelmente você vai ter alguma informação aqui de aonde buscar lá na memória os bytes que você quer escrever no arquivo. Mas enfim, só para ter uma ideia aqui, né? Então, a cada dispositivo é associado um status e um estado, né? E a fila de requisições para aquele dispositivo. Estrutura de acesso. Aí essas coisas também, ó. Assim, nessa primeira aula a gente está falando tudo meio por cima, né? Tudo bem rápido. Depois, em cada capítulo, a gente vai detalhando essas coisas aí, tá bom? Estrutura de acesso direto à memória. Usado para dispositivos de entrada e saída de alta velocidade, capazes de transmitir informações em velocidades próximas à da memória. Tá? Então, lembra que a gente estava falando, é, o hardware ele vai transferir uma informação, primeiro vai para o buffer, né? E aí depois do buffer vai para a memória principal e quem faz essa transferência é a CPU, né? A gente tinha falado isso. Só que também existe o acesso direto, né? Então, aí para esses dispositivos que implementam esse acesso direto, eles conseguem jogar a informação direto na memória, elas não precisam usar a CPU, tá bom? Então isso acaba dando um desempenho maior para o sistema como um todo, né? Porque aí você não precisa ficar gerando interrupção para a CPU, para a CPU fazer a transferência do buffer para a memória principal. O próprio controlador do dispositivo faz isso, sem encher o saco da CPU, né? Controlador de dispositivo transfere blocos de dados do armazenamento em buffer diretamente para a memória principal sem intervenção da CPU. Foi o que eu falei já, né? Somente uma interrupção é gerada por bloco, ao invés de uma interrupção por byte, né? Então, em vez de você ficar fazendo interrupção, a CPU transfere aqui para mim. Que aqui ele falou por byte, mas aí também, assim, eu também não conheço a fundo lá no baixíssimo nível como essas coisas funcionam, tá? Porque eu não sei se chega a acontecer de 1 byte de cada vez, né? Então, mesmo quando é a CPU que faz a transferência, pode ser que faça por blocos, né? Eu também não sei dizer isso com certeza, tá? Se vai ser byte por byte ou bloquinhos de byte de cada vez, né? Mas o fato é que aqui, quando a gente fala de acesso direto à memória,
o próprio controlador ele faz a transferência completa para depois ele gerar a interrupção. No outro caso, não. Ele, tipo, ele fica pedindo para a CPU fazer a transferência de blocos aí, que pode ter um byte só ou mais bytes, mas esses blocos vão sendo transferidos e a cada bloco desse uma nova interrupção é gerada, tá bom? Então isso ocupa mais a CPU. Estrutura de armazenamento. Então tem a memória principal, o armazenamento secundário e os discos magnéticos, tá bom? Então o que a gente está chamando aí de memória principal? A memória principal é o que vocês conhecem como memória RAM, né? Então a CPU pode acessar diretamente, ela não precisa de driver, né? É a memória principal, tá? Então a CPU acessa diretamente. É um acesso rápido, tá? Espaço é limitado, tá? Então você não, geralmente de memória RAM, sei lá, se o teu computador tem, vamos chutar aí, eu nem sei hoje em dia como é que tá, né? Eu vou chutar aí um computador, acho que fuleiro aí deve ter uns 2 GB de memória RAM, talvez. Então se você tem 2 GB de memória RAM, geralmente lá no teu armazenamento secundário, que seria o que a gente chama de HD aí, né? Você vai ter, sei lá, 250 gigas, né? Então o espaço na memória principal é muito mais limitado, tá bom? Depois aqui, daqui a pouco a gente vai ver aqui uns outros tipos de memória, né? Enfim, então tudo que está atrelado à memória, a gente vai olhar assim a velocidade e o espaço, tá bom? Então a memória principal ela é muito mais rápida do que o armazenamento secundário, só que ela tem um espaço mais limitado, tá bom? Na verdade tem um terceiro aspecto, já que eu já estou tocando no assunto antes de chegar ao slide, tem um terceiro aspecto também que a gente está interessado, que é se o armazenamento ele é volátil ou não é volátil, tá bom? Então o volátil é aquele que quando você desliga o computador, ele perde os dados. Opa, voltou a luz aqui. É, então, quando a gente fala armazenamento volátil, aliás, agora que eu vi que está escrito aqui embaixo, aqui, ó, a palavra volátil já vai aparecer aqui, né? Então, quando a gente fala volátil, é que quando você desliga o computador, aí você perdeu aquela memória. Então, a memória principal ela é volátil, né? Pelo menos no que a gente está acostumado, né? Que eu acho que já tem uns dispositivos aí mais modernos que, que utilizam umas memórias diferentes, aí mais rápidas e não voláteis, né? Mas o que acho que é o tradicional que a gente está acostumado, é a nossa memória RAM, ela é volátil, tá bom? E, e aí a CPU acessa diretamente. O armazenamento secundário, ele é uma extensão da memória principal, tá? E aí ele oferece uma capacidade bem maior de armazenamento do que a memória principal e ela é não volátil, tá bom? Então quando você desliga o computador, aquela memória fica lá, tá bom? Quando você ligar de novo, você não perdeu a informação que ficou no armazenamento secundário, tá? Só que o armazenamento secundário, aí uma coisa que acho que talvez aí vocês não saibam ou então sabem mais ou menos, né? Já ouviram falar, alguns já podem dominar o assunto, que é o seguinte, que a gente usa o sistema operacional, né? Ele usa o armazenamento secundário como uma extensão da memória principal. Tá? A gente vai ver isso em detalhes no capítulo específico, mas é um negócio que assim, às vezes o programa ou os programas, né, que você está executando, eles não cabem todos na memória RAM. Né? E aí o sistema operacional ele vai jogando algumas coisas para a memória secundária, mas ele não está jogando na memória secundária porque ele quer, digamos, salvar alguma coisa. Que é o salvar, vocês sabem o que significa, né? O salvar é quando a gente quer guardar essa informação de forma persistente, né? Mas então, às vezes, o que o sistema operacional quer não é salvar aquele conteúdo, ele só queria trabalhar com mais espaço. E aí, como não cabe na memória RAM, ele acaba usando um pedaço da memória secundária para fazer caber tudo, tá bom? Onde não cabe. Né? E aí ele vai ter que fazer o gerenciamento disso para que isso fique eficiente, porque o acesso à memória principal
ele é mais rápido e ele é direto. A CPU ela não consegue acessar diretamente o armazenamento secundário, né? Ela vai precisar de um controlador, aquela coisa toda que vocês já viram, aí copia do controlador, copia para a memória principal, tem tudo aquilo que a gente já comentou aí, né? Então isso aqui precisa ser gerenciado de uma forma eficiente, vamos dizer assim. E aí a gente vai ver isso aí depois aí no curso. Depois tem os discos magnéticos, né? Então, placas rígidas de metal ou vidro cobertas com material de gravação magnética. A superfície do disco é dividida logicamente em trilhas que são subdivididas em setores. Isso aqui vai valer também, ó, quando a gente falou de armazenamento secundário aqui, pessoal, a gente está falando aqui, está misturando um pouco aqui conceito de hardware com um conceito mais abstrato, né? Porque o que a gente chama de HD, ela também é um disco parecido com um CD, vamos dizer assim, é um disco magnético, né? Que tem trilhas, tem setores, tal. O jeito que o hardware funciona é igual, tá? Então, quando a gente está falando aqui de armazenamento secundário, é um conceito mais abstrato, tá? Não é só de hardware que a gente está falando aqui, tá? Porque aqui, então, quando a gente fala de discos magnéticos, por exemplo, um CD, né? Um CD, ele não vai ser tipo um armazenamento secundário nesse sentido aqui que a gente está falando, tá? De extensão da memória principal, tá? Não é assim que a gente usa o CD, tá bom? O CD ele é usado só para fazer persistência, né? Então, talvez até acho que essa terceira categoria, talvez a gente, né, pudesse falar em termos de persistência, né? De fazer persistência, né? Enfim, não importa, tá? Aqui como os conceitos estão organizados, o que importa é a gente não misturar isso na nossa cabeça, né? Mas então voltando aqui a falar dos discos magnéticos. Então a superfície do disco é dividida logicamente em trilhas e cada trilha subdividida em setores. O controlador de disco determina a interação lógica entre o dispositivo e o computador. Beleza, lá no capítulo a gente vai olhar para isso aí com mais calma. Hierarquia de armazenamento. Então a gente pode, digamos, criar uma hierarquia entre os meios de armazenamento, considerando o que, né? Velocidade, custo e volatilidade, né? Então você fala, qual memória está acima na hierarquia, né? Que é, digamos, é mais nobre, né? Você vai falar assim, é o A100 ou é o filé, né? Qual que é o filé do filé? Aí você vai olhar para esses critérios aqui, tá bom? Geralmente as memórias mais rápidas elas não são voláteis, né? Quer dizer, desculpa, elas são voláteis, né? As memórias mais rápidas elas são voláteis, só que elas têm um custo alto, tá? Então aí você vai falar, nossa, essa memória aqui inventaram lá uma tecnologia nova que tem uma memória super rápida que não sei o que. Aí você vai ver o preço do negócio. Aí você vai falar, 500 mega disso aqui custa o olho da cara, então não tem como eu ter uma memória RAM lá de 2 GB com esse material, né? Então é isso que a gente considera aí na hora de fazer a classificação, né? É, aqui, ó, já volto para esse slide aqui, ó. Só vou mostrar primeiro aqui a hierarquia, né? Então, ó, você tem aqui no topo dessa pirâmide os registradores do processador, tá? Então, lá dentro do processador ele tem registradores. Essa memória é a mais rápida que tem, porque ela tá lá dentro do processador já. Então, para o processador acessar isso aí, é o que a gente chama de dois palitos, né? É dois palitos, tá ali do lado, né? Só que ela é uma memória super cara, né? Então você não tem como ter um processador com 2 GB de espaço lá de registrador. Não existe o processador, eu não conheço, né? A não ser que seja um super processador, né? Mas de máquina aí comum não existe, né? Geralmente os registradores eles servem ali mais para você fazer as operações mesmo, né? E aí, então, para tudo que o computador vai fazer de operação, então vamos supor, vai usar um circuito de soma. Ele vai precisar jogar um número num registrador e vai somar A e B, né? Aí ele joga o A num certo registrador, joga o B num outro registrador, e aí ele fala, ó, quero
usa aí o circuito de soma para somar esses dois, né? Então o registrador geralmente ele existe mais para você conseguir fazer as operações mesmo, tá? Ele não é nem uma memória, tá? Acho que não dá nem para considerar o registrador como uma memória, tá? Agora o cache do processador já é uma memória, tá? Cache, eu até falei para vocês, ó, vou voltar nesse slide aqui para falar de caching, tá? Então caching é digamos, é um conceito, tá? Mas aqui, esse cache que está aparecendo aqui é o cache do processador, tá bom? Então, o que que é o cache do processador? Vamos ver o que que é caching, vai? O que que é caching? Caching é cópia de informações em um sistema de armazenamento mais rápido. Por exemplo, a memória principal pode ser vista como um cache para o armazenamento secundário. Então é assim, quando você tem uma informação num meio mais lento, e aí você sabe que você vai usar essa informação de novo, né? Você já usou uma vez, vai usar de novo, e tal, e aí você joga para um meio mais rápido, tá? Então, por exemplo, tem uma informação que está lá na tua HD, né? Que é o armazenamento secundário. Ela tá lá. Você sabe que para acessar essa informação demora muito mais tempo, né? Na aula que a gente for falar disso, a gente vai pôr os números aí. Aliás, acho que nessa aula tem uma tabela aí, vai ter uns números aí, de quantos milissegundos lá você demora para transferir lá um dado, para acessar, né, um dado naquele dispositivo. Então você sabe que para acessar a tua HD você vai demorar lá uma eternidade, vamos dizer assim, né? E a tua memória principal é super rápida. Então, e aí você tem um dado que está lá na tua HD. E aí você está vendo lá, o teu sistema operacional, né? Tá vendo que aqui, você está acessando aquele dado toda hora, né? Então o que que ele vai fazer? O que que ele pode fazer? O que a gente chama de caching, né? Que ele vai copiar esses dados que estão lá na memória secundária e vão copiar para a tua memória principal. Aí você não vai mais precisar ficar indo lá na memória secundária acessar aquele dado. Então isso trouxe uma maior velocidade para o teu sistema, tá bom? Então vê que assim, velocidade, eficiência, né, não depende só do hardware, depende do software também, né? Não basta você ter o carro mais veloz lá, você tem o carro e tem o piloto do carro. Né? Então, se pegar um bom piloto, pode ser que ele junto com. Quando é uma corrida, né? Quando você vai ver o resultado da corrida, nem sempre o melhor carro ganha a corrida. Né? É uma junção do carro com o piloto. Então, o melhor piloto, às vezes, ele extrai de um carro lá que é pior, ele consegue extrair mais do que um piloto ruim num carro bom. Tá bom? É até o que o pessoal quando o pessoal fala lá que o Mac é bom porque o sistema operacional do Mac ele é feito sob medida, né? Isso é uma verdade, tá, pessoal? Que assim, quando os sistemas operacionais como um todo, assim, pegar, sei lá, o Windows, o Linux, né? Eles são feitos para rodar numa cacetada de computadores diferentes, né? Então é um sistema que ele não sabe direito o hardware que ele está executando. Ele está preparado para rodar em qualquer hardware, né? Em vários tipos de hardware, né? É, então ele não vai tipo ter coisas específicas demais assim para nenhum tipo específico de hardware, né? Ele não vai conseguir extrair, digamos, o máximo daquele hardware, né? Agora o caso do macOS não, porque é a mesma empresa que faz o hardware é a mesma que faz o software, é a mesma que faz o sistema operacional. Então aí o sistema operacional ele sabe direitinho qual é o hardware que ele está rodando, né? Aí ele consegue tipo olhar isso com mais cuidado, tá bom? Então esse é o argumento aí que muitas vezes o pessoal usa para elogiar o Mac, né? Os computadores aí da Apple, né? Beleza, mas voltando aqui na, na pirâmide aí, né? Então tem os registradores do processador, aí tem esse cache do processador. Então, para como funciona o cache do processador, né? O teu programa tem lá coisas na memória principal, que informações que ele usa lá, e aí toda vez ele vai ter que pegar algum dado lá na memória principal para jogar num registrador para fazer lá uma certa operação. E aí ele vai fazer isso várias vezes e tal. Aí, em algum momento,
Aí detectando lá que, pô, esse dado está sendo usado, você pode colocar isso no cache, entendeu? Porque aí você vai usar de novo, em vez de você buscar lá na memória principal, você busca no cache do processador, tá bom? Aqui falando de cache como uma coisa física, lembrando que só para vocês não confundirem essas coisas, tá? Então, caching é um conceito, só que o pessoal costuma chamar de cache também essa coisa física que tem lá no processador, tá? Que é esse cache do processador, né? Então o cache do processador ele serve para fazer caching, né? É, só que o caching ele pode acontecer em todos os níveis aqui, né? Então eu tenho lá, por exemplo, um disco eletrônico aqui, né? Por exemplo, um pendrive, né? Então um pendrive lá tem uma informação. O que que é mais rápido acessar? O pendrive ou a memória principal? Ah, a memória principal. Ah, então eu tenho um dado que está lá no meu pendrive, de repente que eu estou acessando toda hora. Então eu posso fazer um caching desse dado aqui na minha memória principal, porque aí depois, toda vez que eu for acessar, em vez de eu ir lá no pendrive, eu pego já da memória principal, isso vai ficar mais rápido, tá bom? Aí depois tem o disco magnético, né? Então, por exemplo, tem a tua HD lá é um disco magnético, né? Depois tem disco óptico, né? E por último tem fita magnética, né? Então isso tudo tem a ver com preço, com velocidade, tá? Então quanto mais está indo para baixo aqui, é mais barato. Então você vai pegar uma fita magnética, ela tem, tipo, guarda lá 1 terabyte e é mais barato do que você ter 1 terabyte de HD, por exemplo, né? No caso de fita magnética, eu nem sei te dizer, na verdade, viu, se ela é mais barata, porque, enfim, também nunca mexi com fita magnética. Eu não, nem sei te dizer se é mais barata, mas ela é mais lenta, isso com certeza, tá? Depois a gente vai explicar direitinho tal as diferenças, né? Porque a fita magnética, ela, dependendo do contexto, ela até consegue emparelhar, digamos, com a velocidade da HD. O problema dela é que ela é linear, né? Então é igual aquelas fita tape, né? Aquela fita tape é ótimo, né? Tape é fita, né? E acabou a luz aqui de novo. É, é igual fita, né? Fita cassete, né? É que acho que vocês não chegaram a usar fita cassete. Eu, quando era criança, ainda usava fita cassete. Então, a fita cassete é assim: você tá escutando uma música, aí você terminou a música, você quer ouvir de novo, você tem que rebobinar a fita, né? Então, o que faz a fita magnética ficar lenta é quando você tem que rebobinar a fita, né? Agora, quando você vai usar a fita, tipo, você vai gravar, vai ler da fita, ela até que ela tem uma velocidade boa. O problema é esse negócio de ficar rebobinando aí, né? Então você, eu tô na música 1, eu quero pular pra música 5, você vai ter que girar a fita até chegar lá na música 5. Certo? E aí também geralmente aqui tem uma questão de preço envolvido também, tá? Então as que estão mais para cima aqui elas são mais rápidas, só que o custo delas geralmente é bem maior, então você acaba não tendo lá em maior quantidade, tá bom? Porque senão você podia, né, ter lá todos os terabytes lá de cache no processador, né, que ficaria super rápido o teu computador, mas economicamente é inviável. Bom, voltando a falar de caching, né? Então, princípio importante realizado em muitos níveis. Informação em uso copiada temporariamente do armazenamento mais lento para o armazenamento mais rápido. O armazenamento mais rápido, que é o cache, verificado primeiro para determinar se a informação está lá. Então, quando você vai acessar a informação, aí você vai dizer que você vai olhar primeiro no cache, tá bom? Só que não confunda cache do processador com esse cache falando aí de forma abstrata, tá? Então vamos supor que você está fazendo um caching aqui, ó, da tua memória do teu disco eletrônico para a tua memória principal. Então, quando você vai acessar o dado, você vai olhar no teu cache, que vai estar aqui na memória principal, né? Aí vai falar, o dado que eu quero tá aqui no cache? Tá. Ah, então eu não preciso descer aqui, né? Mas se não tiver, aí sim eu desço e aí eventualmente eu já coloco, né, no cache. Então não tava, eu desço, vou no meio mais lento, busco o dado e jogo no cache aqui para da próxima vez eu não precisar descer, tá bom?
Se estiver, a informação é usada diretamente do cache. Se não, os dados são copiados para o cache antes de serem utilizados. Né? Isso aqui, ó, pessoal, política de como gerenciar cache, isso aí varia, tá bom? Então não é uma regra que sempre que você vai usar, você vai copiar primeiro no cache para depois usar. Isso depende de como isso está implementado, tá bom? Porque você tem que definir quais são os critérios, né? O cache, ele é o espaço pequeno, né? Então, às vezes você fala, o fato de eu descer uma vez para buscar não significa que esse dado seja tão importante assim para eu colocar ele no cache. Às vezes você precisa, tipo, descer, sei lá, 2, 3 vezes, aí sim você coloca no cache, né? Você fala, ah, pô, tô descendo toda hora para buscar, então agora sim eu vou colocar no cache. Tá bom? Porque o problema, assim, a gente vai discutir isso em outras aulas, tá? Mas eu só tô levantando a bola aqui. Porque o problema é assim, né? Se você ficar alterando o cache toda hora, às vezes por causa de uma coisa que você ia descer uma vez só para pegar, você, tipo, descartou uma outra coisa importante que estava lá no cache, que você ainda ia usar pra caramba, porque o espaço no cache é finito, né? Então, às vezes, para você copiar alguma coisa no cache, você precisa apagar outra, né? Então, às vezes, você apagou uma outra coisa que era mais importante, né, do que a que você colocou. Por isso que, sabe, não é tão imediato do jeito que está escrito aqui, tá bom? Beleza. Capacidade do cache menor do que o conteúdo sendo mantido em cache. Gerenciamento de cache, importante problema de projeto. Tamanho do cache e política de substituição. Então, assim, geralmente o conteúdo que você está lidando ele é maior do que o espaço que tem lá no cache, né? Então aí você vai ter que ter uma política de, o que é o que eu estava acabando de falar, né? Do que você vai pôr lá. Então você tem que escolher o que é mais importante para estar lá no cache, tá bom? Porque a quantidade de dado que você está mexendo é maior do que o que cabe fisicamente lá no cache. Desempenho de vários níveis de armazenamento. Então, olhando aqui, ó, a gente está comparando aqui, ó, registradores com cache de processador, com memória principal, com disco rígido, né? Aí aqui, ó, tamanho típico. Aí agora a gente está olhando aqui para um slide de 2007, tá, pessoal? Então esses dados aqui, ó, estão bastante desatualizados, tá? É de 2007. Mas também não é isso que importa, tá, pessoal? Se você passar aqui 2 slides para frente, eu não vou lembrar mais os números que estão aqui, tá? O que importa é só a gente ter uma noção, né, da diferença, né, que tem entre uma coisa e outra, tá bom? Os números que estão aqui não tem importância. Então, o tamanho típico aqui de registrador, no máximo aí é menos do que 1K, tá bom? Então é uma coisa bem pequena, 1 KB, né, que você vai ter lá de registradores, né? Aí lá no cache do processador, aí você vai ter alguma coisa lá que é pelo menos 16 mega, já é bem maior do que 1K, né? Então 16 mega, né? Só que a tua memória RAM ela é bem maior do que o teu cache. Ó. Então a memória RAM 16 GB. Nossa, eu tinha chutado 2 GB, né? Lá em alguns slides ali anterior eu chutei lá 2 GB de memória principal. Aqui tá falando que o tamanho típico é 16 GB, né? O cara tá pensando grande aqui, vai. 16 GB acho que é bastante, hein? Mas vamos lá. Tá bom, então, ó, para cache, 16 MB, memória principal, 16 GB. Sabe, é outro nível, né? A mesma coisa que você comparar um carrinho de rolemã com um carro, depois comparar com um carro de corrida, né? São coisas completamente distintas, né? Aí aqui por fim, ó, a sua HD lá, 100 gigas, né? Então, memória principal 16 GB, aqui 100 GB. Hoje em dia já está na casa dos tera, né? Não sei quantos tera, né? Então, o espaço é muito maior, né? Eu também não vou ler a tabela toda não, tá? Eu vou pegar aqui nos pontos principais aqui, ó. Tempo de acesso em nanosegundos, tá? Então aqui, ó, alguma coisa entre 0,25 e 0,5 nanosegundos, né? Aí o cache, ó, é de 0,5 a 25. Então, tipo, se você pegar o cache mais rápido com os registradores mais lentos,
você até consegue emparelhar aqui, né? 0,5 nanosegundos. Mas pegando aqui o registrador mais rápido com os caches mais lentos, é uma coisa que pode ser aí várias vezes maior, né? Tipo, 100 vezes mais lento, né? 100 vezes mais lento. Se você pegar 0,25 para 25, vai dar 100, né? Então 100 vezes mais lento, né? Ou seja, olha dentro do próprio processador, né? O tempo que você leva para acessar um registrador e o tempo que você leva para acessar o cache pode chegar a ter. Eu estou sendo dramático aqui, né? Estou pegando o melhor com o pior, tal. Pode ser que não chegue a tanto, vai. Mas então você vai ter lá, vamos supor, 10 vezes mais lento, tá? Então, sabe, é bem diferente. Então, um cache bem implementado, ele faz toda a diferença, tá bom? Aqui é o braço do piloto aí, né? Que faz isso. Essa implementação, né? Tipo assim, o que que eu vou colocar no cache, né? Decidir, né? Quais são os dados que vão para o cache, quando que eu tiro, quando que eu coloco. Memória principal. Aí aqui, ó, entre 80 e 250 nanosegundos. Então, de novo, ó, pegando aqui, ó, agora eu vou pegar, vai, o mais lento contra o mais lento, 10 vezes, né? Então, o mais lento contra o mais lento, 10 vezes. Então, também uma diferença de 10 vezes, né? E depois aqui para HD, aí a conversa já muda completamente de figura, ó. De 250 nanosegundos já vai para 5 milhões de nanosegundos. É tipo, deixa eu fazer as contas aqui, ó. 5 mil vezes, acho que é uns 20 mil vezes mais lento, né? É isso? Eu tô pegando 5 mil, cadê? Não, desculpa, eu tô pegando 250 para 5 milhões, né? Então, se eu fiz as contas certas aqui, tá dando umas 20 mil vezes mais lento, né? Que é 4 vezes 250 dá 1000, aí 1000 para 5, ah não, é 5, eu fiz a conta errada, né? Não, é 1000 para 5 milhões, né? Aí é vezes 5 mil, então é 5 mil vezes 4, é. Então é 20 mil vezes mais lento, né? Então assim, a velocidade realmente é tipo assim, é uma tartaruga contra um jato lá, como é que chama? Um caça da FAB, né? Da Força Aérea Brasileira. São velocidades bastante distintas, tá bom? Bom, mas além aqui do tempo de acesso, tem a largura de banda, né? Porque você fala, vamos supor, aqui é a tartaruga, aqui, né? Desculpa, a tartaruga aqui, né? A tartaruga é o disco rígido. Então a tartaruga está aqui e aqui está o carro de Fórmula 1. Só que aí também tem a largura da banda, que seria tipo a largura da estrada, né? Porque aí, tipo, se a estrada só cabe um carro, aí vai passar um carro de cada vez. Se a estrada cabe 1 milhão de tartarugas, vamos supor, por mais que elas são lentas, tá passando tipo 1 milhão de tartarugas de cada vez. Então, tipo, isso aí também vai fazer diferença, né? Só que nesse quesito aqui, a gente vê que assim a diferença então vai ficar ainda maior, né? Porque a largura de banda, comparando aqui, ó, a memória principal vai de 1000 a 5000 megabytes por segundo, né? Então, na memória principal, a largura de banda vai de 1000 a 5000. E pro disco aqui vai de 20 a 150. Então, tipo, sabe, é uma tartaruga passando numa estrada estreita. E aqui é o carro de Fórmula 1 passando, tipo, numa avenida larga, né? Então, vários carros de Fórmula 1 passando ao mesmo tempo. Enfim, eu não vou agora olhar todos os números aqui, porque, enfim, deu para vocês entenderem aí, né, qual que é o drama aqui quando você passa de um para o outro, né? E aí, quem que gerencia essas coisas todas aqui, né? Porque nem tudo o sistema operacional pode meter o bedelho, né? Então, a memória principal e o disco rígido lá, eles são gerenciados pelo sistema operacional. Tô escutando umas vozes aqui no corredor, aqui, não sei se vocês estão ouvindo também. Então o sistema operacional ele gerencia memória principal e o disco. Já o cache do processador não. É uma coisa que o próprio hardware faz. Então você comprou o processador lá, ele já vem programado nele lá o gerenciamento do cache dele. Então você não consegue mexer nisso, tá?
Agora, os registradores, tá? E isso aqui também, pessoal, às vezes é bom que seja assim, tá? Porque o fabricante do processador, ele faz vários testes, ele é todo dedicado a fazer o processador funcionar bem, entendeu? A usar bem o cache. E aí, de repente, se o sistema operacional vai mexer nisso, às vezes não, sabe, pode ser que piore o negócio, né? Então, e acho que também tem uma questão de indústria também, né? Então o processador ele vai competir contra o outro, não só pela capacidade dele física, né, do espaço físico que ele tem, mas também do funcionamento dele, né? Então assim, se ele consegue usar o que ele tem lá de espaço de forma eficiente, né? Então acho que também por causa disso que acontece esse tipo de coisa. Então esse hardware ele não permite que o software gerencie lá o funcionamento dele. Ele é feito. Na verdade eu acho que eu tô falando aqui, mas eu até vou me corrigir, tá? Porque eu acho que na verdade o que importa, eu acho que eu falei uma bobagem, tá? Mas também, ó, pessoal, não liga não, tá? Tem coisa que eu vou falando assim que digamos, pelo que eu acho que é o mais provável, aí às vezes eu enxergo que acho que não é bem assim, né? E aí também vocês fiquem à vontade, pessoal, para me corrigir, tá? Então, às vezes, se tiver algum aluno aí na turma que vê que eu falei alguma bobagem aí, me corrija, tá? Comenta lá no grupo do WhatsApp, fala, ó, professor, aquilo que você falou lá, eu acho que não é assim não, hein? Eu acho que é assado, tá bom? Porque essa matéria tem muita informação, assim, é muita informação. Então, toda vez que eu vou dar a matéria, eu tenho que dar uma estudada de novo para relembrar as coisas, porque eu não vou conseguir guardar tudo isso aqui na cabeça. Até porque eu até falei para vocês, não é a minha área de especialização. Eu tô no escuro aqui ainda, viu? A luz aqui tinha voltado, depois acabou e não voltou mais. Tô no escuro aqui ainda. Tá bom. Agora, então vou me corrigir, né? O que eu tinha falado que eu acho que foi bobagem? Essa coisa do cache, né, que o hardware controla. Eu acho que a questão é que assim é uma impossibilidade física mesmo, né? Porque o funcionamento do processador ele já é pré-determinado pelo hardware mesmo. Não tem como tipo o software interferir, né? É igual aquilo que a gente estava falando do Bootstrap lá, né? Ele tem um programinha lá que é colocado no hardware e que você não consegue alterar, né? Ou você não consegue alterar, ou então você precisa de uma máquina específica lá que altera, né? Dependendo do tipo de hardware lá, né? Então o processador também é a mesma coisa, né? Eu acho que é mais por causa disso mesmo, né? Ele tem essa limitação, ele funciona com o funcionamento dele tá no hardware, né? Então não tem como o sistema operacional meter o bedelho aqui. Agora, com relação ao uso dos registradores. O uso dos registradores, pessoal, ele é feito quando você compila um programa, quando você fala assim, o inteiro i recebe zero, né? Essa coisa de declarar um inteiro, pô, os caras estão com uma gritaria aqui no corredor que tá embaçado. Ó, pelo menos eu escutei um tchau aqui, já dá uma esperança de que vai acabar a algazarra. É, Então vamos lá, eu desconcentrei aqui. Então, as instruções, para quem tipo, já viu assim código de assembler, né? Ele é tudo assim, tipo, com um registrador, né? Ele fala assim, move lá, uma instrução, né? Mova do registrador tal para o registrador tal, né? Coloque isso em tal registrador. Então, tipo, código de máquina, que é esse assembly, né? Ele consegue, tipo, ele que dá as ordens, assim, do que colocar nos registradores, tá? Então, quando você escreve um programa numa linguagem de alto nível, que são as que a gente usa, né? Então, você programa em C, programa em Java, em Python, são linguagens de alto nível. O Python nem sei se ele nem, acho que é interpretado, né? Então, o Python nem é o caso aqui de compilação. Eu nem sei, tá? Não sei se o Python é interpretado. Mas vamos falar então de linguagens compiladas, né? Então C é compilado lá. Aí então quando você compila o teu programa, ele que vai gerar essas instruções de joga tal coisa em tal registrador, tal. Então um bom compilador, ele vai conseguir fazer um bom uso dos registradores. Então quem gerencia isso é o compilador. O sistema operacional não tem controle disso. Se tem a instrução no teu programa lá, use tal registrador, o sistema operacional não vai alterar isso.
tá bom? Vai ficar o que o compilador determinar. Beleza? Então tá bom, já gastei muito tempo nesse slide, né? Migração do inteiro A do disco ao registrador. Então, assim, né? Se eu estou fazendo caching, né? E aí eu tenho que fazer. Na verdade, assim, não é nem caching, né? Assim, mesmo que não tenha caching. Porque se vai passar uma informação, um dado lá, um inteiro A, né? Que está no disco magnético e eu quero jogar para o registrador. Não, aqui no caso é cache, desculpa, eu tô comendo bola aqui, né? No caso do cache, fazendo caching, né? Então o dado originalmente ele estava no disco, aí ele foi para a memória, aí depois ele foi jogado no cache do processador para depois ele ir para o registrador, tá? Então ele está em todos esses níveis aqui, tá bom? Aí eu tenho essa questão aqui, ó, que é utilizar o valor mais recente. Porque vamos supor que você fez alguma alteração aqui e aí alterou o valor aqui, né? Ou então lá embaixo, né? Aqui tô falando embaixo aqui na esquerda, né? Lá embaixo no sentido da hierarquia, né? Então vamos supor que tipo era um número aqui e aí agora você fez alguma alteração aqui no disco, não é mais A, agora é B, né? E agora que você fez essa alteração, a hora que você vai usar o caching, a ideia do caching é você não ter que ir lá, né, no disco. Então, assim, tá no cache aqui, então eu vou pegar do cache, né? Do cache aqui falando no sentido figurado aqui, né? No conceito abstrato, né? Então você vai no nível mais acima lá. Você fala a informação que eu quero pegar, em vez de eu descer lá no nível mais abaixo, eu vou pegar lá no nível mais em cima, né? Só que o problema é que esse dado pode não estar atualizado, né? Então você pega, o cara alterou aqui embaixo e isso, se não se propagar aqui para cima, a hora que você usar o dado aqui em cima, o dado já está velho, tá? Então o sistema operacional precisa ficar esperto com isso, para gerenciar isso. A hora que o dado for modificado, isso aqui subir de novo na hierarquia para manter o cache atualizado, né? O ambiente multiprocessado deve oferecer coerência de cache no hardware, de modo que todas as CPUs tenham o valor mais recente em seu cache. Aqui ainda está falando assim, imagina que você tem um ambiente onde você tem vários CPUs, né? E aí cada CPU vai ter o seu cache, né? O cache agora falando, é uma maldição isso, né? Ter a mesma palavra usada em contextos diferentes, né? Então aí eu tenho que ficar falando, é o cache, mas é o cache da CPU, né? Então cada CPU tem a sua memória cache lá, né? E aí, tipo, se você está tratando com certos dados que uma CPU modifica e tem que a outra também vai usar aquele dado, você vai ter que atualizar no cache da outra CPU também, tá bom? Então o sistema operacional nesse caso não, ele está falando que é via hardware, né? Então no sistema multiprocessado, as CPUs estão na mesma máquina, né? Não é um sistema distribuído, né? Então são CPUs que estão na mesma máquina e aí essa coerência dos dados ela é feita lá no nível do hardware, né? Agora falando de sistema distribuído, né? Então, no ambiente distribuído, aí sim você está falando de CPUs que estão em máquinas diferentes, né? Aí você vai ter o mesmo problema. Às vezes as máquinas que estão tratando lá o mesmo dado, uma máquina altera, a outra vai precisar atualizar, né? E aí o ambiente vai ficar mais complexo, tá bom? Mas aí nesse caso é o sistema operacional mesmo que vai ter que garantir aí essa coerência dos dados, tá bom? Mas isso só vai aparecer aqui lá no capítulo 17. Multiprogramação necessária por eficiência. Tá. Então, o que, que é multiprogramação, né? Multiprogramação é a CPU ela executar vários programas entre aspas, tá? Entre aspas, ao mesmo tempo. Porque você pode ter uma única CPU, tá? Portanto, uma única CPU ela só consegue executar uma instrução de cada vez, né? Mas você pode ter uma CPU entre aspas, tá? Entre aspas, executando vários processos ao mesmo tempo. Mas como que ela faz isso? Ela está aqui executando um processo, de repente ela troca o contexto, vai executa um pouco de outro processo, de repente troca o contexto, executa outro processo.
tá bom? Então isso é um sistema multiprogramado, tá bom? Então, num sistema multiprogramado, único usuário não pode manter CPU e dispositivo de entrada e saída ocupado o tempo todo, né? A multiprogramação organiza os jobs de modo que a CPU sempre tenha um job a executar. O job que a gente fala, pessoal, é alguma tarefa lá que a CPU tem que executar. É um programa, né? Geralmente vai ser um programa, né? É um programa que a CPU tem que executar. Um subconjunto do total de jobs pendentes é mantido na memória. Então imagina que você tem vários processos para ser executados. Aí você não vai tipo jogar tipo porque assim, ó, deixa eu colocar aqui o que para vocês entenderem melhor aqui o contexto que a gente está falando, né? Imagina que assim, ó, o meu programa ele vai acessar um arquivo, por exemplo. Então, quando ele vai acessar um arquivo, ele não vai estar processando nada, porque ele precisa, vamos supor que ele precisa da informação do arquivo para continuar processando. Então ele vai fazer uma leitura síncrona, né? Olhando para o aspecto do programa, tá? Então o programa, assim, ele vai ficar esperando terminar a operação de entrada e saída que ele solicitou para ele ir para o próximo passo lá que ele quer executar. Só que aí, se ele mantiver a CPU parada fazendo isso, ele travou a CPU, né? Só para ele. Tipo, a CPU vai ficar ociosa, esperando lá o controlador fazer lá o que tiver que fazer, enquanto isso não está fazendo nada, mas está alocada para aquele processo. Então, isso não é eficiente, tá? Por isso que a gente fala que a multiprogramação ela é necessária para ter eficiência. Então, assim, eu tô com um processo aqui. O processo ele fez uma interrupção para fazer uma entrada e saída, aí eu já aloco a CPU para outro processo, porque a minha entrada e saída de repente ela está usando lá o controlador de algum dispositivo, só que a CPU ela está ociosa. Então eu posso deixar essa CPU executar um outro job, né? O job é um termo que a gente vai usar aí, tá? Várias vezes na disciplina. Mas o job tipo, é o programa que tem que ser executado lá, tá bom? Então, aí a CPU vai e aloca ao sistema operacional, desculpa, né? O sistema operacional vai lá e aloca a CPU para outro job, tá bom? Para a coisa andar, né? Para o sistema ficar eficiente, tá bom? E aí então, às vezes a CPU não, desculpa, o sistema, ele tem, vamos supor, 30 jobs lá para serem executados. Porque às vezes tem ambiente que você coloca agenda, né, coisas para executar. Não é tipo um ambiente, eu não estou falando agora só de um ambiente igual o que a gente usa aqui, né? Tipo assim, eu estou com meus programas abertos aqui. Não, às vezes eu tenho tipo tarefas programadas lá para rodar lá um monte de processamento que eu preciso, né? Imagina lá o computador da universidade, aí os cientistas lá colocando um monte de job lá para rodar os experimentos que eles querem lá. Então imagina que tem uma fila de 100 jobs lá. Só que às vezes o teu computador não aguenta executar esses 100 jobs de uma vez, né? Então ele vai selecionar um subconjunto desses jobs. Então vamos supor, ele pega 10 jobs dos que estão pendentes e mantém esses 10 jobs na memória. E aí com esses 10 jobs que estão na memória, ele vai fazendo esse escalonamento, tá? Ele vai joga a CPU, aloca, né, a CPU para rodar um pouco de um job, daqui a pouco toma a CPU daquele job e dá para outro e vai fazendo isso, tá bom? A gente vai estudar isso. É uma das partes gostosas aí do curso que eu acho legal, tá? De olhar essa coisa de escalonamento, né, da CPU. É um negócio bem bacana. A gente vai estudar depois. Beleza. É, Quando tiver que esperar pela entrada e saída, por exemplo, o SO passa para outro job. Beleza, é o que a gente já falou. Tempo compartilhado, tá? Quando a gente falar de sistemas de tempo compartilhado, ela é parecida com o que a gente estava falando antes, né? Só que o tempo compartilhado, ele tem que dar a ideia do tempo compartilhado é dar a sensação para o usuário que todos os jobs lá que interessam para ele estão sendo executados ao mesmo tempo, tá bom? Então, tipo, é o que a gente usa no nosso computador aqui. Se eu tô com
um negócio aqui mostrando o slide aberto. Daqui a pouco eu quero entrar lá no meu navegador web. Daqui a pouco tem uma música rodando de fundo, né? Então eu tenho vários programas sendo executados ao mesmo tempo, entre aspas, tá? Entre aspas. Então, a CPU, para funcionar assim, a CPU ela precisa fazer um rodízio rápido nesse escalonamento dos jobs. Ela não pode tipo, colocar a CPU para um job e deixar lá 10 minutos num único job para depois ir para outro. Ela tem que ficar girando rápido, então ela dá um instante de tempo bem curto para um job, daqui a pouco ela já troca, já vai para outro, troca, vai para outro. Aí ela troca tão rápido que para a gente aqui, humano, é como se ela estivesse executando tudo ao mesmo tempo, tá bom? Aí aqui, ó, o que ele fala de tempo de resposta, né? Tá, eu não vou ler aqui o que está escrito em cima aqui, porque só está dizendo mais ou menos o que eu falei. Aí aqui, ó, quando ele fala tempo de resposta deve ser menor do que 1 segundo. Tempo de resposta, pessoal, depois a gente vai voltar nisso aí, quando a gente for falar de escalonamento, mas é assim, quando você quer, quando você, vamos supor, você clicou em algum botão lá no teu programa. Quando que tipo esse evento vai ser tratado, né? Isso aí é o tempo de resposta, tá bom? É, o tempo de resposta, porque tem o tempo de resposta assim, você não precisa finalizar aquele job. É só você atender a requisição que foi feita daquele job, né? Então, tipo, quando eu apertei um botão, gerou uma requisição, né? Então é como se o meu job está pendente ali, querendo executar. Aí eu vou lá e dou a CPU para ele. Esse foi o tempo de resposta. Não significa que eu tratei tudo que o job precisava, tá bom? Então o tempo de resposta é só esse, ó. É o tempo que demorou a CPU para me atender, digamos, né? Para começar a me atender, né? Cada usuário tem pelo menos um programa executando na memória. É um processo. É porque tem sistemas que pode ter vários usuários, né? Se há vários jobs prontos para executar ao mesmo tempo, aí a CPU vai ter que escalonar, né? Se os processos não couberem na memória, o swapping os move para dentro e para fora para execução. Isso aqui também a gente vai estudar depois com mais calma. Mas eu comentei já, né, nos slides anteriores que às vezes não cabe tudo na memória e aí você usa, né, o sistema operacional usa a memória secundária como uma extensão da memória principal. Então ela fica copiando o job para fora da memória principal, né? Joga lá para a memória secundária e vice-versa, né? Quando vai executar o job, aí vai precisar copiar ele da memória secundária para a memória principal e tal. A gente vai ver como isso funciona. Memória virtual permite a execução de processos não completamente na memória. Então, isso aí também é um outro assunto bem interessante, tá, pessoal? O gerenciamento de memória, tá? É bem interessante. Vocês vão ver como isso funciona depois em detalhes, tá? Então, o que a gente chama de memória virtual é isso, né? O sistema operacional ele funciona como se ele tivesse, vamos supor, 20 GB de memória, só que na verdade fisicamente ele só tem 10, por exemplo, tá? Então essa memória física ela tem 10 GB, mas virtual ele tem 20, porque o sistema consegue gerenciar isso de um jeito, fazendo aí esses swappings aí essas coisas e usando lá não só a memória principal, mas a memória secundária também. E aí cria uma sensação de como se você tivesse 20 gigas de memória principal. Mas na verdade esses 20 gigas é memória virtual, não é memória física. Layout da memória para sistema multiprogramado. Então você vai ter na tua memória o teu sistema operacional, ele ocupa, né, um espaço na tua memória. Todo programa, né, para ele ser carregado, para ele executar, né, ele precisa ser carregado na memória. Então lá na tua memória você vai ter o teu sistema operacional carregado, lá o kernel dele lá carregado na memória e os jobs lá que estão em execução também, tá bom? Aqui tá tudo bonitinho, né, um job embaixo do outro. Depois a gente vai ver que o buraco é mais embaixo, né? À medida em que a gente vai vendo as formas mais avançadas de gerenciar a memória, a gente vai ver que a memória vai ficar bem mais complicada do que esse desenho aqui.
Operações do sistema operacional. Eu acho que eu vou parar, pessoal. Já deu 7 e pouco aqui. Para mim já deu hoje. Eu vou parar por aqui, ó. Ainda falta aí um pouco mais de 10 slides. E aí isso aqui eu vou considerar como a aula um, tá bom? Aí depois eu vou. A gente, ó, pessoal, eu vou tentar manter. Deixa eu ver aqui, peraí. Não, essa aqui é a aula da semana. É a aula da semana, tá bom? Eu vou. É ou não? É, eu tô falando aqui, eu não decidi ainda. Talvez, eu acho que eu vou. Depois eu vou gravar uma outra aula com esse finalzinho aqui. Tudo isso vai ser considerado como aula um, tá bom? Mas aí, tipo, essa aula um, assim, fazer a correspondência entre o que é uma aula um aqui nossa do YouTube e o que seria uma aula lá na sala, não é, essa relação não é direta, tá bom? Eu vou colocar, tipo, por semana um conteúdo que é compatível aí com a carga horária que seria caso a gente tivesse em sala de aula, tá bom? Mas aí se a gente tivesse em sala de aula, a primeira aula nossa já ia ter acabado, né? Não ia conseguir finalizar esse capítulo aqui, tá bom? É, abraços aí, pessoal. Tchau, tchau.